Porém o rei Salomão amou, além da filha de Faraó, muitas mulheres estrangeiras, as de Moabe, as de Amon, as de Edom, as de Sidom e as Etéias, nações das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, nem elas entrarão a vós, porque certamente farão inclinar vossos corações a deuses alheios. A estas, pois, juntou-se Salomão com amor, e teve 700 mulheres rainhas, e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. E já que Salomão era velho, suas mulheres inclinaram seu coração a deuses alheios, e seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E fez Salomão o que era mal nos olhos do Senhor, e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Então edificou Salomão um alto a Camos, abominação de Moabe, no monte que está em frente de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, e sacrificavam a seus deuses. E irou-se o Senhor contra Salomão, porquanto estava seu coração desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e lhe havia mandado acerca disto, que não seguisse deuses alheios. Mas ele não guardou o que lhe mandou o Senhor. E disse o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, e não guardaste meu pacto e meus estatutos que eu te mandei, romperei o reino de ti, e o entregarei a teu servo. Porém não o farei em teus dias, por amor de Davi teu pai, eu o romperei da mão de teu filho. Todavia não romperei todo o reino, mas sim que darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. E o Senhor suscitou um adversário a Salomão, a Hadade, Edomita, do sangue real, o qual estava em Edom. Porque quando Davi estava em Edom, e subiu Joabe o general do exército a enterrar os mortos, e matou a todos os homens de Edom. Porque 6 meses habitou ali Joabe, e todo Israel, até que havia acabado a todo o sexo masculino em Edom. Então fugiu Hadade, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, e foi-se ao Egito. Era então Hadade jovem pequeno. E levantaram-se de Midian, e vieram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, vieram-se ao Egito, a Faraó rei do Egito, o qual lhe deu casa, e lhe assinalou alimentos, e ainda lhe deu terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, o qual lhe deu por mulher a irmã de sua esposa, a irmã da rainha Táfnis. E a irmã de Táfnis lhe deu à luz seu filho Genobate, ao qual Táfnis desmamou dentro da casa de Faraó. E estava Genobate na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E ouvindo Hadade em Egito que Davi havia dormido com seus pais, e que era morto Joabe general do exército, Hadade disse a Faraó: deixa-me ir à minha terra. E respondeu-lhe Faraó: por quê? O que te falta comigo? Que procuras ir-te à tua terra? E ele respondeu: nada, contudo, rogo-te que me deixes ir. Despertou-lhe também Deus por adversário a Rezon, filho de Eliada, o qual havia fugido de seu amo Hadadezer, rei de Zobá, e havia juntado gente contra ele, e havia se feito capitão de uma companhia, quando Davi derrotou aos de Zobá. Depois se foram a Damasco, e habitaram ali e fizeram-lhe rei em Damasco, e foi adversário a Israel todos os dias de Salomão, e foi outro mal com o de Hadade, porque aborreceu a Israel, e reinou sobre a Síria. Também Jeroboão filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, sua mãe se chamava Zerua, mulher viúva, levantou sua mão contra o rei. E a causa por que este levantou mão contra o rei foi esta: Salomão edificando a Milo, fechou a abertura da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era valente e esforçado, e vendo Salomão ao rapaz que era homem ativo, encomendou-lhe todo o cargo da casa de José. Aconteceu pois naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-lhe no caminho o profeta Aías Silonita, e ele estava coberto com uma capa nova, e estavam eles 2 sós no campo. E segurando Aías da capa nova que tinha sobre si, rompeu-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim disse o Senhor Deus de Israel: eis que eu rompo o reino da mão de Salomão, e a te darei 10 tribos, e ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porquanto me deixaram, e adoraram a Astarote deusa dos Sidonios, e a Camos deus de Moabe, e a Moloque deus dos filhos de Amon, e não andaram em meus caminhos, para fazer o reto diante de meus olhos, e meus estatutos, e meus direitos, como fez seu pai Davi. Porém não tirarei nada de seu reino de suas mãos, mas sim que o manterei por chefe todos os dias de sua vida, por amor de Davi meu servo, ao qual eu escolhi, e ele guardou meus mandamentos e meus estatutos. Mas eu tirarei o reino da mão de seu filho, e o darei a ti, as 10 tribos, e a seu filho darei uma tribo, para que meu servo Davi tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém, cidade que eu me escolhi para pôr nela meu nome. Eu pois te tomarei a ti, e tu reinarás em todas as coisas que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. E será que, se prestares ouvido a todas as coisas que te mandar, e andares em meus caminhos, e fizeres o reto diante de meus olhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei casa firme, como a edifiquei a Davi, e eu te entregarei a Israel, e eu afligirei a semente de Davi por causa disto, mas não para sempre. Procurou, portanto, Salomão de matar a Jeroboão, mas levantando-se Jeroboão, fugiu ao Egito, a Sisaque rei do Egito, e esteve em Egito até a morte de Salomão. Os demais dos feitos de Salomão, e todas as coisas que fez, e sua sabedoria, não estão escritas no livro dos feitos de Salomão? E os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E descansou Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e reinou em seu lugar Roboão seu filho. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. E aconteceu
aconteceu que quando ouviu Jeroboão filho de Nebate, que estava em Egito, porque havia fugido de diante do rei Salomão e habitava em Egito, enviaram e chamaram-lhe. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou nosso jugo, mas agora tu diminui algo da dura servidão de teu pai, e do jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Ide, e daqui a 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam estado diante de Salomão seu pai quando vivia, e disse: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se tu fores hoje servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe boas palavras lhes falares, eles te servirão para sempre. Mas ele, deixado o conselho dos anciãos que eles lhe haviam dado, tomou conselho com os rapazes que se haviam criado com ele, e estavam diante dele, e disse-lhes: Como aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Diminui algo do jugo que teu pai pôs sobre nós? Então os rapazes que se haviam criado com ele lhe responderam, dizendo: Assim falarás a este povo que te disse estas palavras: Teu pai agravou nosso jugo, mas tu diminui-nos algo. Assim lhes falarás: O menor dedo dos meus é mais espesso que os lombos de meu pai. Agora, pois, meu pai vos impôs carga de pesado jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos feriu com açoites, mas eu vos ferirei com escorpiões. E ao terceiro dia veio Jeroboão com todo o povo a Roboão, segundo o rei o havia mandado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, deixado o conselho dos anciãos que eles lhe haviam dado, e falou-lhes conforme ao conselho dos rapazes, dizendo: Meu pai agravou vosso jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos feriu com açoites, mas eu vos ferirei com escorpiões. E não ouviu o rei ao povo, porque era ordenação do Senhor, para confirmar sua palavra, que o Senhor havia falado por meio de Aías Silonita a Jeroboão filho de Nebate. E quando todo o povo viu que o rei não lhes havia ouvido, respondeu-lhe estas palavras, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não temos propriedade no filho de Jessé. Israel, a tuas moradas, provê agora em tua casa. Davi. Então Israel se foi às suas moradas. Mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel que moravam nas cidades de Judá. E o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, mas apedrejou-lhe todo Israel, e morreu. Então o rei Roboão se esforçou a subir em um carro, e fugir a Jerusalém. Assim se separou Israel da casa de Davi até hoje. E Saulo, ainda soprando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao chefe dos sacerdotes, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se achasse alguns deste caminho, tanto homens como mulheres, e os trouxesse presos a Jerusalém. E indo, aconteceu que chegando perto de Damas, repentinamente brilhou ao redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te, e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo, de fato, a voz, porém vendo a ninguém. E Saulo se levantou da terra e, tendo aberto seus olhos, via ninguém, e sendo guiado pela mão, o levaram a Damasco. E ele estava 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, de nome Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo, de Tarso. Ele está orando. E ele viu em visão que um homem, de nome Ananias, entrava, e sobre ele punha a mão, para que voltasse a ver. E Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos sobre este homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este me é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e pondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor, que é Jesus, aquele que apareceu a ti no caminho, me enviou para que tu voltes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram como que escamas dos olhos, e imediatamente voltou a ver, e levantando-se, foi batizado. E ao comer, ele se fortaleceu. E Saulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Cristo, dizendo que aquele era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam admirados, e diziam: Não é este aquele que em Jerusalém tentava destruir aos que invocavam este nome? E não foi para isso que ele veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Saulo se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E passados vários dias, os judeus tiveram conselho entre si para o matarem. Mas as celadas deles foram conhecidas por Saulo, e eles vigiavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem matá-lo. Porém os discípulos, o tomando de noite, o levaram abaixo, pelo muro, em um cesto. Cântico dos degraus, de Davi. Senhor, meu coração não se exaltou, nem meus olhos se levantaram, nem andei em grandezas, nem em coisas maravilhosas para mim. Ao invés disso, eu me sosseguei e calei minha alma, tal como uma criança com sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ó Israel, espere no Senhor, desde agora para sempre.
O malfeitor presta atenção ao lábio injusto, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Quem ridiculariza o pobre insulta o seu Criador, aquele que se alegra da calamidade não ficará impune.